Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Sabe o que é fazer teatro por 50 anos em Alagoas? Sabe o que é viver de teatro em Alagoas? Pois é, a gente vai saber isso agora com a nossa personalidade da semana, que é o diretor de teatro Mauro Braga. Mauro Braga, que está completando 50 anos de exercício da profissão. Então começou bem menino, bem novo. Mauro, prazer tê-lo aqui no Personalidade. A gente já fez algumas entrevistas lá no Alagoas Arte e Cultura, outro programa nosso, né, que tem acompanhado essa sua carreira, né, durante, por exemplo, tivemos nos seus 40 anos, fizemos matéria, né, e por aí vai, a gente sempre registrando esse percurso seu que é longo, né, alvissareiro e produtivo. Prazerzaço ter você aqui. Prazer, Paulo, e obrigado pelo convite por este importante programa Personalidade. De fato, eu comecei jovem, mas não menino. Eu tinha 18 anos, já era maior de idade. Na verdade, com 17, foi o meu começo, mas é no estudantil, né? Mas aí não vamos começar pelo teatro, não. Vamos começar mais antes. Né? Quando o caboclo nasce, né? Aonde é que o caboclo nasce, como diz o nosso brejeiro? Onde é que o caboclo nasceu? Onde é que Mauro Braga nasceu? Eu sei que você está em Alagoas há muito tempo, mas você é de Alagoas? Sim, eu nasci na Casa de Saúde Paulo Neto, nasci Cinato Pinto, nasci em 1955, já faz muito tempo, né? E a minha vida primeira foi ali na Jangadeiros Alagoano, ali que a gente morava, e ali que eu comecei a estudar no Educandário Maria Goretti, que fica ali perto do posto onde tem o Pierre Chalita, tem um posto, e até hoje tem aquela casa. Era da dona Lídia, a professora Lídia, e a filha dela, Vanúzia. Então, o Paulinho mais velho, o Jorge e eu, ali aprendemos a ler, e ali fiz até o 4º ano, e depois eu fui para um colégio grande, o Colégio Marista de Maceió. Você é filho, assim, com muitos irmãos, né? Conta a história da família aí. Eu me lembro do seu Paulo, seu pai, que foi comodoro do Alagoinha, mas conta um pouco mais, assim, quem era esse casal aí, como foi a vida. No começo tinha muitos irmãos. Sim, somos um total de 8. 4 homens, 4 mulheres. Uma turma grande, né? E o meu pai bancário, contador e bancário. A minha mãe administrando a casa sempre, né? A cuidar daqueles filhos todos, a dar trabalho. Eu aprendendo a nadar ali na Paz do Sara, um perigo, né? Mas a gente, menino, era assim, solto na rua mesmo, como naquela época era. E assim foi, a nossa vida foi sempre uma vida tranquila, calma, de muita brincadeira. O meu pai gostava de fotografia, ele inventou uma vez um disco voador, tirou foto para espalhar para o povo, ele gostava disso. Ele fazia... Fez uma foi o inventor da fake news, tá vendo? Seu Paulo foi o inventor da fake news. Pelo menos ali na Jangadeira. Rapaz, ele conseguiu isso. Fez um truque fotográfico. Fez, e tem foto disso e tudo. Ele era um fotógrafo amador e muito bom. Arraias, que a gente chama de papagaio, que a gente chamava de arraia, pipa enorme, ele fazia também. E rádio amador, desde que a gente me lembro que ele era dirigiu a Labre, né? Dirigiu por 2 ou 3 vezes a Labre. E foi um parceiro meu no teatro, porque eu ensaiava nos lugares onde ele era o diretor. Na Lagoinha. Aí muito no Lagoinha, e apresentava até peças lá para os sócios. Na Labre também, muitas oficinas de teatro. E tanto ele como minha mãe, a dona Célia, sempre iam prestigiar os meus trabalhos, desde a cidade de Sorocaba, onde a gente foi morar em 1970. Sim, aí conta isso. Aí você nasceu aqui e tal, ficou... Quantos anos você foi lá para Sorocaba? Olha, meu pai e minha mãe tiveram essa ideia de morar lá em Sorocaba por ter um parente muito próximo lá, o doutor Aldemar de Castro, parente da minha mãe, e a gente, de repente, pegou o avião. O Eldorado, né? Atrás do Eldorado. Os últimos a chegarem lá, em Sorocaba, foram os mais velhos, o Paulinho, 17 anos, o Jorge e eu. Eu tinha 14. E pela primeira vez pegamos um avião, que era o avião Sadia,
que depois Ó. a Transbrasil comprou, né? Hoje é coisa antiga. Antiga mesmo. E Paulo, pra gente Só entrar- faltou você andar na Pané. Andou na Pané também, né? Aí é com você. Olha, Paulo, foi engraçado porque os jovenzinhos, nós, que era tudo de menor, éramos os últimos a entrar no avião. Entendeu como é que é? Porque Todo era de mundo menor. olhando, né? E aí eu e o Jorge ficou lá perto do piloto e do copiloto, e era como se fosse bonde, a poltrona aqui, a gente de frente, uma mulher com texto rezando, papapá, Maria, e a gente já ficou preocupado, né? E o piloto lá, papapá, aquela coisa toda, até que a gente, nessa primeira aventura, parou em Salvador, depois parou no Rio de Janeiro, e depois chegou lá para meia-noite, chegou em Sorocaba. E aí instalou-se lá. Sim, aí ficamos 6 anos lá. 6 Ou anos. seja, você saiu daqui com quantos? Com 14, completei 15 já em janeiro, 15 anos já em janeiro. Então já E- saiu taludo, né? Já saiu formado, digamos assim. Exatamente, é adolescente. O arcabouço, né, cultural já tinha sido ali germinado, como diz a história. Mas Então, não tinha nada de teatro. Não. Absolutamente nada. Tinha muito, era futebol. Ah. A minha vida era jogar bola. Eu joguei bola ali na praia da Pajuçara, e quando a gente se mudou da Jangadeiros para Ponta Verde, aí eram aquelas casas bonitas, e aí o campinho era na casa do Zé Carlos Andimburgo, da família Andimburgo, e ali era muito jogo, e eu estava indo para Sorocaba, e o Alex, que era o Leca Bomba, estava indo para o Sucata do CRB. O Sucata era o treinador dos jovens, e o Alex dizia, vamos lá, Mauro, era eu e o Leca Bomba, né? Uma dupla danada ali jogando bola, e acabou que eu fui para Sorocaba, e ele foi e tornou-se um profissional do CRB, do CSA, do Vitória, Portugal. Nunca mais eu vi, né? O filho dele também, um grande jogador da Espanha. E em Sorocaba eu continuei o meu joguinho de bola, amador, e também, curiosamente, um grande parceiro meu acabou no Palmeiras e Seleção Brasileira, que foi o Pires. Jogava muito com ele, que era ao lado da casa lá em Sorocaba, era um campo ótimo de jogar bola. E os profissionais do São Bento de Sorocaba, de vez em quando iam lá. Aí ele jogava muito e ele me chamava também, mas aí o teatro foi quem me pegou. Eu comecei a fazer teatro. Mas antes do teatro, vamos assim, fechar esse ciclo da família. Os irmãos são Paulinho. Paulinho, Jorge, Celinha, Luizinho, Lícia, Lília, Tereza, Cristina. Isso. E comigo... Uma curiosidade que sua irmã foi Miss Alagoas, né? Uma delas. Foi. Eu me lembro. Célia Maria. Célia Maria, linda. Né? E pelo CSA. Pelo CSA, que não era o time do velho Paulo. Mas o meu pai era muito conhecido, ele gostava do Lautinei Perdigão, do Toroca. Então, quando o CSA convidou, ele perguntou, você quer ir? É CSA. Ela quis ir e ganhou. Foi a representante do CSA, ganhou um carro. Foi. E representou muito bem em Brasília também, a Célia Maria. Ganhou lá, assim, muita foto, muitas críticas boas, entendeu? Para ela foi excelente. Mas aí você começa também a fazer a sua família. Vamos fechar. Aí teve o primeiro casamento com a Júlia, uma atriz, produtora, que lhe deu uma filha maravilhosa. A Tatina. A Tatina. A Tatina Me hoje... lembro muito da Tatina, pequenininha. Ela hoje mora na Espanha. Foi fazer doutorado lá na Espanha há pouco tempo, há um mês. E lhe deu uma neta, né? Uma neta, a Amélie. A Amélie já está com 10 anos. Já Amélie Poulain. Poulain, o filme, né? Em homenagem ao filme, não é? É isso mesmo. Amélie Poulain. Muito sabida e tem dotes artísticos também. Aí teve o segundo casamento e o frequente casamento, o amor da sua vida aí, hoje. 35 anos 35 anos Ana de Sofia. Parceria no teatro, em tudo. Parceria, a Ana Sofia, exatamente. que deu também... O Léo e o Caio. O Léo gosta muito de cinema, ele está escrevendo alguns roteiros, o Caio é quadrinista. Ele desenha bastante. Aqui tem uma história, né? A gente sabe muito esse ditado dos antigos, dos nossos avós, matar a cobra e mostrar o pau, né? Como diz a história, mostrar a prova, né? Então a gente vai ver uma sessãozinha de fotos dessa tua família aí, né? Desse círculo familiar, para a gente rememorar um pouco o Arthur, nosso editor, diretor. Roda aí, Arthur, essa primeira parte de fotos da vida do Mauro, mostrando um pouco essas raízes. Olha, Mauro, que foto maravilhosa. Aí eu devia ter 2 anos ou 3. Espera aí um pouquinho, Arthur, para um pouquinho, que essa é muito interessante. É o Mauro, galeguinho ali, suspensório, tal. Muito bem. 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos aí. Vamos lá.
Aí vai dar um salto danado. Aí a Sofia, o Caio de branco, o Caio no colo, meu colo, o Léo, Marvin, ali de branquinho. Aí já casamento com a Sofia e os 2 filhos. Aí no Teatro Lima Filho, a Sofia, eu e aquele Sofia, lá, sua esposa. minha esposa, Ana Sofia, que veio de Recife e fez teatro aqui antes de mim com Moncho Rodrigues, já ali no Secult. E ali aquele cara é um músico que mora na Itália ainda hoje. Aí você, ó. Aquele ali, o Duda Azevedo, hoje mora em Luxemburgo. Trabalhou 8 anos com a gente. Ator, músico, Duda Azevedo. Um nome alagoano lá na Itália. Tá bom. E agora é Luxemburgo. Aí, Paulo, eu tenho 18 anos e fiz o Lobo e o Sol, né? E já nessa idade? Nessa idade, eu fiz o Lobo e o Sol. E depois o Diário de Anne Frank, eu fiz o Peter Van Damme. E essa foto serviu para... Depois a gente vai falar mais um pouco. Aí já é a minha época aqui, voltando a Maceió, formado em Educação Artística pelo SESMAC. Aí é no Alagoinha, se não me engano. Aí é o meu querido avô, vovô Braga Neto, querido de todos. Mas não é esse general não aí. Não, muito pelo contrário. Braga Neto é um nome famoso, hoje. É uma pessoa doce. Inclusive indiciado. Aqui é o contrário, é uma pessoa doce, suave, todo mundo gostava dele. Eu morei um ano, quando eu fui estudar, Paulo, no Marista, e ele morava ali pertinho. A casa hoje é do PT, aquela casa era dele. Aquela casa na ladeira da rodoviária velha, está reformada, né? Então eu morei um ano com ele, vovó Judite, as minhas tias, a tia Albania, a tia Albinha, o Serginho. Ali foi meu primeiro público das minhas presepadas. Vamos lá. Aí meu pai com minha mãe, né, deve ser no Alagoinha, no Pianos Bar. Tinha festas maravilhosas. Minha mãe era sócia da Alagoinha. Ótimo. Aí papai e mamãe, Célia e Paulo, Paulo e Célia, meus fãs também no teatro. Olha aí a minha filha Tatina, a Amelie e eu, o vovô Coruja ali, ó. Tatina nasceu no Rio de Janeiro. Aí a família toda. A família grande, olha lá. Começando lá na esquerda com a Tereza, a caçulinha Tereza, Lícia, Mauro, Jorge, Paulo César. Depois vem lá o Luizinho, o papai, a mamãe, a Celinha e a Lília Maria. A Célia foi Mícia, que está perto da sua mãe. Exatamente, aquela ali, foi Miss Alagoas em 1977. Morena, tem umas galegas e umas morenas, né? O negócio tudo de olho azul. Tudo de olho azul, os galegos e as morenas. Olha, aí é um amigo de Sorocaba, né? Esse cara aí, o Paulo Betti, me viu nas primeiras peças, Esperando Godot, o Diário de Anne Frank. Veio agora, essa é uma foto recente que ele veio com monólogo, fui prestigiar e conversar um pouco com ele no camarim ali do Deodoro. Uma figura. Ele e Eliane Jardim se conheceram com Roberto Gil Camargo fazendo o Super 8. É isso, tira essa foto aí porque ela serve de gancho para essa nossa segunda etapa do nosso programa aqui, né? Do nosso Personalidade, que é mergulhar na tua atividade profissional. Aí, como você diz, ela começa lá em Sorocaba. Conta um pouco isso aí, como foi... Você foi abduzido pelo teatro. Como foi essa abdução? Na verdade, foi a escola. Vê como é importante a escola, né? Eu comecei, na verdade, um ano antes, em 72. Então, tinha uma professora, sempre a professora de português, né? Que comandava isso e fazia leituras de autores importantes, não de teatro, mas de literatura. E ela gostou muito da minha leitura e perguntou se eu não estava interessado em participar do grupo de teatro, porque ali tinha um festival interno, não era o festival da cidade, era interno, dentro da escola, festival de teatro, Organização Sorocabana de Ensino, OSE. Eu disse que sim, e a nossa peça ganhou o festival. E a partir daí, já em dezembro, eu fui fazer teste com o Roberto Gil Camargo, fascinado que fiquei por aquele trabalho. E aí eu fiz o teste com mais de 50 pessoas, e o teste não era bem teste. Eles dividiram a turma em 3 peças infantis. E os atores do Roberto Gil que dirigiam essas peças, e o trabalho final era esse, era a montagem de uma maneira bem caseira, bem baratinha, não era profissional, nada disso. E o meu papel na peça infantil, o quartinho Papa-Ovo, foi a galinha. E eu fiz uma ótima galinha. E fui, então, um dos 8 ou 7 escolhidos para o Lobo e o Sol.
E foi a minha primeira peça, acabaram ficando só 2 no frigir da história, assim. Roberto Gil, já um grande diretor com uma experiência nacional, né? Nacional, livros um nome nacional, um iluminador exatamente. fantástico, também Exatamente. casado com uma Janice, coreógrafa. Janice Vieira. Janice, bailarina, coreógrafa. Né? E eles vieram para cá em... Sorocaba era um centro, assim, que por causa do Roberto Gil, né, que era visto de certa forma. E sempre quando eu comecei a fazer, o teatro universitário teve muito sentido nisso. Né, que fizeram Júlio César de Shakespeare, foi um grande sucesso, eu não vi isso. Mas o Roberto Gil, ele nunca parou de fazer teatro. Ele sempre foi evoluindo e escrevendo os livros também, tanto de iluminação como de sonoplastia, e ele é dramaturgo, é um homem, eu acho um cara completo de teatro. E aí eu achei que eu comecei muito bem. É bom quando você inicia uma coisa, ainda mais arte, teatro, e inicia bem. Então ficamos com O Lobo e o Sol entre as 10 peças mais importantes do estado de São Paulo. O Betti fazia Não, o Paulo Betti, ele tinha a sua vida própria. Ele já estava em São Paulo fazendo EAD, era amigo da turma. Eu não cheguei a contracenar com ele, ele participava desses movimentos. Lá e tal. A Janice tinha o Proposição Balé Teatro, que todos nós iríamos ver. Denilton Gomes era o marido atual, daquela época, era o marido da Janice Vieira, o Denilton, que ganhou prêmio até em Nova York como bailarino. Você viu Serra dos Órgãos dele em Sorocaba em 1991, não é? Ele já faleceu. E então esse era o movimento artístico grande em Sorocaba, muito bom mesmo. E eu me encantei com isso e aí fiquei no grupo do Roberto Gil. Fui selecionado para a segunda peça, para a terceira também, que foi Esperando Godot, Os Físicos de Diremar. E quando me deparei, a família já estava voltando e eu estava com o besouro do teatro já me picado. E eu, então, tive que realmente, quis continuar o trabalho com o teatro. Aí chegou aqui? Cheguei aqui, fui fazer o quê? Eu fui fazer educação artística. Que era a única coisa mais perto do mais teatro. perto. Me formei e fundei o Cena Livre em 79 e tive 2 patrões sensacionais. Anilda Leão, no DAC, fui trabalhar lá, Departamento de Ações Culturais, Anilda Leão, gente muito ativa, e Hernani Mero, o professor Hernani. Hernani, eu tenho que contar essa história aqui, eu quero contar essa história, porque o Chico de Assis, nosso querido ator Chico de Assis, conta ela maravilhosamente, daquele jeito que ele sabe contar. Doutor Hernani, professor Hernani era uma figura maravilhosa, intelectual, entusiasmado, professor do SESMAC, não é? E bem quadro da nossa cultura. E aí o Chico disse que você foi fazer o Bailes do Fumo lá. Conta essa história aí. Diz que ele contou o espetáculo todinho, tão entusiasmado que estava. Diz aí como é que foi. Quem sabe contar é o Chico, eu não sei contar isso. Eu sou contador de história. Eu me lembro bem que ele me levou para Penedo. Eu vou contar uma outra. Quando ele me levou para Penedo, me botou nos Bailes do Fumo, que é do Tchekov, na igreja Nossa Senhora do Carmo, se não me engano. No meio da peça, uma pessoa, um homem, foi para o corredor e começou a se ajoelhar, rezar, se levantar várias vezes. E eu não sabia o que era aquilo. O que é que eu faço? O Hernani Mero parou a peça. Ele é um doido, Mauro, mas é bonzinho, não se preocupe não. Mas essa que você não quer contar, aí o Chico conta. Ele sabe contar aqui. O Chico conta que ele entrou e disse a história todinha aos alunos. Olha, essa história é o rapaz que chega e quer deixar de fumar, e a mulher. Aí depois, entre Mauro. Aí Chico descolhou assim, disse, o que é que tem mais pro Mauro? Eu fiz ele contou tudo. Era uma figura admirável. E eu tinha ele como patrão. Ele era meu professor, meu patrão e tudo. Maravilhoso. Me criou um núcleo de teatro ali no DAC. Eu quando fiz um trabalho, Paulo, sobre teatro, eu fiz sobre teatro brasileiro de comédia e falei muito também de Oswald de Andrade. Ele disse, agora Mauro Braga Neto, eu vou levar você para todas as turmas, você vai ter que dizer isso para todo mundo. Tá vendo? É aquele jeito dele, né? Entusiasmado. Já levava a gente para Penedo, dava aula ali na prática daquelas igrejas, daquilo tudo que a gente ficava assim encantado. Não era somente uma viagem, era um aprendizado. Mergulhar, real. Ele tinha a paixão pela coisa, né? É verdade. E
seus filhos, grandes amigos todos, né? Do Carlinho Mero, que também escreve teatro, né? Autor teatral. Certo. Era uma peça dele famosa, eu sempre erro o nome. Desculpa, Carlinhos, eu acho que é A Prostituta Respeitosa, se eu não me engano, né? Que é texto dele, né? Um intelectual de primeira. Bom, mas vamos, outra hora a gente traz o Carlinho Melo aqui para falar. Mas agora é a vez do Mauro, e aí pronto, aí DAC e tal, e o teatro sempre entrou para fazer educação artística, mas o teatro com foco no teatro, mas também foi professor. Sim, também dei. E também a minha vida com essa história do professor sempre foi núcleo de teatro, pela Nilda Leão, pelo Hernani Mero, pelos outros que vieram. O Estado. Estado. Recentemente, para você ter uma ideia, lá no CEPA, para você ter uma ideia, eu fiz uma oficina de quase um ano, e lá descobri vários talentos. Um deles foi uma garota que fez, em 2015, o papel da Anne Frank. E ela nunca tinha entrado no teatro, mas o teatro estava dentro dela. E ela fez maravilhosamente. Eu voltei, você sabe que eu voltei agora com Anne Frank de novo, que é uma paixão antiga essa peça, né? Isso. Então, Paulo, sempre tem artista em todos os cantos, o que falta é oportunidade. Sempre tem, como tem jogador de futebol, de basquete, de voleibol, na arte a mesma coisa, em todos os cantos e recantos. Falta oportunidade. Bom, a gente vai, então, fazer essa viagem pelo seu trabalho através de outra sessão de fotos aqui, mais do trabalho, né? Porque elas contam um pouco essa sua trajetória, né? Então é bom que a gente já vá, você falando em cima aí, quando a gente... Então vou pedir ao Arthur que bote a segunda sessão de fotos aí, para que a gente vá falando sobre essas etapas do seu trabalho, né? Você... Como disse, começou lá em 79, né? 79 eu fundei o Cena Livre, 79. Que é a sua base de trabalho até hoje. Né? O seu instrumento de trabalho é o Grupo Cena Livre, que é o grupo mais antigo depois da ATA em atividade. Né? A Cena Livre tem essa particularidade. Então, porque é difícil, né, viver de teatro tanto tempo. Aí é um painel geral. Aí é geral. Né? Geralzão. Do teu Hello trabalho. Boy, Mirandolina, Zé Lodaro Come Pano, Anne Frank, o Último Tum de Alagoas, tem tudo ali. Tudo. O Caio fez essa arrumação. Um painel. Mas vamos particularizar aí também. Ali público, né? Público marista, eu fui gestor durante quase 9 anos do Teatro Marista e levei muitas peças, incluindo a Escola Véu Teatro com outras companhias, a Companhia da Meia-Noite, a Companhia Nega Fulô, a Fulano de Cicrano. Lá do Marista. E a Sofia quem comandava tudo isso, que eu estava organizando lá, aquele teatro, que foram muitas peças, né? Não só minhas, mas de Alagoas. Piquenique no Front. Piquenique no Front foi no Arena, Roberto Montenegro, Lidiane Amorim e eu ali no meio, fazendo essa peça do Arrabal. E você vê aí uma particularidade só uma pausinha aí, uma particularidade o Ledo Ivo coloca o ninho de cobras, né? Tem algumas piadas sobre o alagoano. O Gutenberg diz que o alagoano tem uma característica um pouco covarde às vezes, que é o nosso mal secreto, como diz a história. Todo mundo tem um mal secreto. E veja, você com o Piquenique no Front, a gente de Maceió foi denunciar esbate de que você estava usando. Como foi a obra do Arrabal? Que absurdo. Uma peça de teatro aqui em Alagoas, num duro danado, e ter um alagoano que faça isso. É um absurdo. Lembrou bem aí o do ninho de cobras. O ninho de cobras, né? Mas... isso a gente releva. Você lembra, Paulo, que a gente fez os 7 Gatinhos e quase foi impedido porque também veio essa história? E na época o José Renato, grande diretor, eu liguei para ele, vou conseguir, Mauro, isso num instante, e mandou a carta. Nelson Rodrigues. O Barbicha, o Nelson. E veio a carta na hora e foi liberado. Então, para que isso? Por que isso? A gente faz uma apresentação, 2, 3 e vem essa história, né? Vive disso. Não é? Vamos continuar aí nesse passeio. Minha mão vazou ali, eu fui, minha mão. Certo. Olha lá. Aí é o espetáculo que o Caio escreveu, Tessá, o Desbravador do Futuro. Fizemos pela lei Aldir Blanc e aí está o elenco. Um elenco grande, Tessá, o Desbravador do Futuro, feito para quadrinhos
e eu adaptei para teatro. Como a Lei Aldir Blanc foi importante. Foi né? importante. Eu fico Aí feliz e também, orgulhoso de ter tido a oportunidade é. pela secretaria, que me deu a secretária Belina Freire, de dirigir aquele processo complicadíssimo, né? Porque foi rápido, mas que gerou frutos. Muitas E nós somos realizadores, você sabe disso. Mesmo sem lei, imagine com lei. Olha outra lei aí, a Lei Aldir Blanc, aí foi a minha inscrição, meu nome, a lição de Ionesco. Tá vendo? Fizemos no MISA. 2 espetáculos aí. Você assistiu essa peça. Pregando um monte de gente. Com Sara Uli, que foi uma revelação nossa para o teatro. E queremos... Tem um vídeo, depois a gente vai ver. Ah, tá. Aí é O Inimigo do Povo, direção e adaptação. Ana Sofia adaptou, cortou vários personagens, deixou aquele mais importante para contar essa história. A abertura é maravilhosa, da Inimigo do Povo. Quando ele pergunta, mas o que eu vivi foi tão terrível, mas por que lembrar disso, né? Por que retornar isso? Para que não esqueçam. Para que, né? Para que isso não se repita, né? Aí eu estou no papel do Thomas Stockman, o doutor que descobre que as águas estão infectadas, poluídas e quer Recomendamos a leitura de Ibsen. Ibsen, importantíssimo. Agora tem um conterrâneo dele que ganhou Nobel de Literatura, John Fosse. É um Ibsen novo. Essa aí. Aí é oficina, Paulo. Normalmente... Várias oficinas. Outra característica sua, Mauro, é essa, a formação de atores, né? Você já formou... Muitas peças a gente fez vindo de uma oficina de 1 ano. Foi o Lampa Lampião do Sávio. O Sávio escreveu isso lá na Labre. Ele ia lá e ia escrevendo de punho, Lampa Lampião. Essa aí foi um gesto por outro. Aí já é a peça um gesto por outro. Aí já é no Teatro de Arena, que é a peça da... Não, desculpe, aí é O Mistério da Fonte Milagrosa, que a Sofia escreveu e eu dirigi no Arena. Careca ali, ó. Careca na luz, James no som, a Marina, o Caio fez também o papel, o Marcos Vanderlei também está ali, fez o Cacá Brito. Vamos lá para a próxima. Fala de água essa peça. Aí, olha aí. Escolas vão ver o eclipse. Olha ali o nosso amigo Paulo, o Mauro, Poeta, Sofia e Laurence. Que virou Lauro Lima. Grande ator, viu? Pô. E foi de descoberta também, de oficinas. Foi. Muita coisa boa, né? Aí, Mauro, volta um pouquinho quando se deu o eclipse aí, Arthur. Aí um pequeno interregno para a gente falar desse projeto que você iniciou aqui, iniciamos juntos até, no mesmo grupo, quando eu estava no Cena Livre, iniciamos Feitiço da Vila, que é o projeto Escola Vai ao Teatro, que foi você a primeira pessoa, o primeiro grupo que fez isso aqui. Contam, assim, a gente milhares de estudantes já participaram. Milhares. A gente não parou 1 ano. Eu tenho um orgulho de dizer que faço teatro ininterruptamente. Não teve 1 ano em que eu não fizesse teatro. Mesmo estudando lá na Unirio, eu estava fazendo peça com o Teatro Vanucci. Falamos nisso, né, que você estudou na Unirio. É muito importante. Mas então, voltando aí, eu falei para a Sofia, olha, a gente tem uma peça maravilhosa, ganhou o prêmio Inacem, ganhou o Festival Lagoano, 6 prêmios, né, Mandacaru de Prata, e a gente está parado. E eu vi um movimento ali no Arena, fiquei assim curioso, fui saber o que era, e aí desenhei com ela no papel e ligou logo para você, ó Paulo, Feitiço da Vila vai voltar. E como? Aí a gente se reuniu e começou a fazer a produção, não é? E botamos ela para umas 60 apresentações a mais. Mas isso a gente tinha feito antes. Tinha feito antes. Já o Projeto Escola já antes. O Projeto Escola, o Feitiço da Vila foi a primeira, Paulo. Foi. Você está falando do Eclipse? Não, Feitiço da Vila no primeiro montagem. Primeira montagem a gente já foi fez festival. Fizemos escola, não? Não, a escola veio depois. Foi o Eclipse que a gente fez. Escola, foi... O Eclipse. Foi o lançamento do Projeto Escola no Deodoro, até me lembro o número de alunos, 222. 222. Até me lembro o número de alunos. Vamos passando, vamos mais, que a gente vai contando. Aí o Eclipse... Aí é Zé Lodaro Comipano, Teatro de Arena, um monólogo eu e Sofia, Sávio de Almeida, dirigido pela Sofia. Sofia dirigiu, Macklin fez a música, Márcia Normandia a questão da arte, e por aí vai, e Caio Robert, vídeo e operação do vídeo.
Zé Lodário, maravilhosa, a máscara do teatro. Muito boa, essa foto aí é muito boa, muito legal mesmo. Né? Aí é o Mutum de Alagoas, eu fazendo Zé Machado, representando aqueles que desmatam a floresta, a serviço do pessoal que gosta de desmatar. Né? E queimar tudo. Queimar tudo, né? Aí já é 2015. A primeira montagem. Primeira montagem. Reinaldo, Rei Tito, Caio Robb, eu, Ana Sofia, Duda Ferreira, Chico de Assis, Letícia e Ives Brandão, parece. E foi a primeira montagem. Marcelo Normandi também, olha, o casal, Vandam e o filho Vandam, foi uma família na peça e uma família real. Tá vendo? É verdade. O Mauro, a Sofia e o Caio, uma família fazendo outra família dentro da peça, que foi maravilhoso. Os Vandam, né? Que encrencava muito. Aí já é a comédia clássica, comédia dell'arte de Goldoni. Sofia fez a Mirandolina, Chico o Conde, eu o Marquês, o Bruno e o Rafael. Direção do Antônio Guedes, do Rio de Janeiro. Toninho, foi prêmio da Secult, isso aí. Um prêmio que a gente montou com esse prêmio aí, Teatro do Marista aí. Aí, olha, essa foi a única peça que eu fiz só produção. O Pedro e o Lobo. A Sofia fez todos os papéis da fábula, Ricardo Gomes veio do Rio e dirigiu, e a Sofia fez todos os papéis da fábula, foi maravilhoso esse espetáculo. Teatro Deodoro, e principalmente Teatro de Arena, e viajando por aí afora. Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev. Essa foi maravilhosa. Essa foi prêmio da Cátia Borne lá, que tinha a lei de incentivo. E aí foi 1999. Incentivo que, na época, eu estava lá na secretaria, né? Estava, Ali é o Mauro Braga fazendo a Olívia e a Ana Sofia fazendo o Vitor, o aluno apaixonado pela professora. Essa peça teve muitas apresentações, Paulo, incluindo Recife, Teatro Apolo. Ganhamos uma concorrência de ocupação do teatro, ganhamos dos pernambucanos e ficamos um mês. E depois fomos convidados para janeiro de grandes espetáculos. Aí foi o Teatro Santa Isabel, não, o Teatro do Parque. Muito, muito, muito legal essa peça, muito boa. Só nós dois, Roberto Gil Camargo, mais peça. Hello Boy, 1999, 2000 e 2001, foram 3 anos. E aí já é um pouco do começo desse século, a Alagoas em Cena, a escravidão em Alagoas. Alagoas em Cena, outro projeto que começou com Alagoas em Cena de Sardinha, Suruagi, e depois veio Alagoas em Cena 2. Eu aí estava fazendo o papel de um escravocrata, com a chibata ali. Olha aí, esse cartaz aí é do Suel. É Alagoas Pegando Fogo, Alagoas em Cena 2. Essa peça, Paulo, foi de uma oficina de 1 ano, em que eu coloquei a primeira cena toda como expressionismo, a segunda cena, que é a pena de morte em Alagoas, foi a última no Brasil, como uma farsa. A terceira foi a briga política de Euclides Malta e Fernandes Lima, o quebra-quebra, que aí foi um absurdo do arrabal, que eu joguei aí como crianças brincando de política. 3 linguagens. 3 linguagens, que foi de uma oficina entender o que é a farsa, o expressionismo e o que é o absurdo do arrabal. Não é? Aí deu um espetáculo maravilhoso no Deodoro. Vamos rodar para frente. Esse aí é eu lá. Ali é você, o Beija-Flor. Saudade. Gostaria de remontar essa peça. É linda, né? Poética. Isso, e muito bonita, você... Né? Tem coisas que você assim só entende depois, com a velhice. Com a velhice, né? Com os tempos, né? Exato. Eu não entendia nessa peça, só voltando um pouquinho, Arthur, eu não entendia nessa peça aí, na época, Mauro, o que o Roberto Gil... Você lembra que a gente fez uma linha de montagem? Foi, de uma linha que estava tudo certo pra gente. Né? Quando a gente chegou lá no Rio Grande do Sul, o Roberto Gil, que tinha escrito a peça... E foi fazer a luz. E foi fazer a luz, achou assim, disse que não combinava com o que ele achava. E tentou arrancar de mim. O personagem erradamente, de um dia para o outro, o personagem que ele tinha na cabeça. E eu não chegou nunca esse personagem, né, na minha cabeça. Só depois, hoje, é que eu vejo o personagem que ele queria. Por isso que eu tenho uma dívida com essa peça. Vamos montar ela... Mas o que você fez
Foi feito. A ideia dele é uma ideia. A Mas gente eu não acho pode que a nunca. ideia dele tenha mais sentido, do ponto de vista interior do personagem. Sei. Ele queria Eu fiz uma construção exterior do personagem, sei. como o nosso querido Stanislavski. Eu não construí ele interiormente. Lembra que eu queria que você, em determinada cena, que você via a Expedita imaginariamente chorar, se você, Mauro, não chora há 20 anos. Aí eu pensei em Grotowski, vou dar um tapa na cara desse cara, mas eu não sou Grotowski, eu vou receber E outro. o Paulo é grande. O Paulo é imenso. Aí o Paulo Betti entrou e disse, a plateia que tem que chorar, naquela papo que a gente teve na piscina lá do hotel. E ele foi de encontro ao Roberto Gil. Foi, disse, não, foi, Paulo, você não precisa chorar. É. Quem tem que chorar é a plateia. Então é importante. E ele foi fazer a luz lá no festival. Foi fazer a luz lá, rapaz. Foi pela Maravilha. Caixa Econômica isso. Eu fui Maravilha. convidado e tinha direito a um ator. E o ator foi você que eu levei. Maravilhoso. Vamos rodar mais, roda mais, roda mais, roda. Roda e avisa. Olha, a família toda. O Mauro, os a filhos Sofia, todos. a Tati, que é a do primeiro casamento, o Léo e o Caio, no aniversário desses. Todos juntos. Muito aniversário que a gente fez, Vamos faz. pra frente. Olha aí, eu lá de novo. Quem é esse arco-íris? Arco-íris sou eu. Você, já defendendo o LGBTIQI+, aí, tá vendo? Todas as cores. Todas as cores. Repara ali, já arco-íris. Eu era o sol. Rapaz, e você era o meu empregado. Eu trabalhei. Você era meu empregado. Quantas apresentações você acha que a gente fez? Meu amigo, a gente fez muito. Fez umas 80, Não Paulo. tinha teatro, a gente fazia ali na reitoria. Na reitoria, enchia aquilo ali. Os meus filhos viraram famosos no colégio. Você é filho do... Né? Eu com cabelo louro me chamavam de supla na rua. Me lembro que você foi descolorido no meu barbeiro. Aí levou você lá, tem que parecer o sol. Cara, eu vou ajeitar, meteu água oxigenada. Né? E a árvore grande que Enio Lins fez no cenário, né? Você lembra de uma árvore, uma jacarandá? Não foi o Enio aí, foi a Amália Abreu e Leide Jane. Eita, elas operaram o negócio. Ele fez um desenho, não fez? Foi elas. Aí ficou em Arapiraca, a árvore grande, que não conseguia sair. Vou deixar aí dentro frutos. Ficou lá. Né? Muito legal. Vamos mais. Encerrou? Ah, Mauro, então encerrou essa parte. Encerrou essa parte aí. A gente ia muito mais fotos, tinha que 50 mil fotos, né? Como diz a história, tem foto da Igreja Verde, foto dos Sete Gatinhos, que eu não mandei para você, mas tem uma foto de ensaio dos Sete Gatinhos, né, que a gente fez lá no Teatro Deodoro. Então, são, como você diz, você não parou um ano de fazer teatro, sempre fazendo, né, sempre... Agora, o que é que o último espetáculo, qual é? Olha, o último foi esse ano. Tinha até uma foto dele do último espetáculo aí, não sei se a gente... Não sei, eu acho que não teve, não. A última montagem, aquela do Júlio, que está lá, Arthur. Júlio, que está grafada como Júlio, que é o fotógrafo. Vê se acha depois para a gente botar ela aí, enquanto a gente vai falando. É o último espetáculo, fala um pouco. Que é a comemoração dos seus 50 anos. Foram 4 peças esse ano, comemorando esses 50. A primeira foi o Tessá, como eu falei para você, do Caio, são 6 apresentações. Veio o Piquenique com apenas 2. E veio agora a Anne Frank junto com o Leonardo Pequeno Gênio da Vinci, que é um infantil. Essas duas eu produzi assim junto, um trabalhão danado, né? E veio através de uma oficina teste, o Anne Frank. Convidei novamente o Chico, que tinha feito da outra vez, e juntamos a patota da oficina teste e fizemos 2 meses e meio de ensaio para estrear no Gustavo Leite e depois no Deodoro. Foi no Gustavo Leite 14 de agosto e no Deodoro agora dia 8 de outubro. Foi maravilhoso. Estive lá. Você esteve lá no último dia? No último dia. Eu fui... como é? Estou lá para testemunhar. Ninguém pode dizer que é mentira, eu estive lá. Exatamente. E o teatro cheio, lotado. Cantaram parabéns para você lá. Puxado por um Cicerone aí, não sei quem os amigos. Os amigos. Aqui tem que ter um parabéns. Claquete, né? A claquete. O russo do programa do Chacrinha. Olha, galera, animador de torcida. Exatamente. Bom, agora a gente vou chamar um primeiro vídeo aí, né, para a gente falar um pouco também de alguns registros seus fora do teatro. Vamos ver um
um vídeo aí seu de televisão. Tem som? Carro aí. Vambora, meu irmão. Pelos indícios de mato quebrado e pegadas, suponho que o agressor atirou embrenhado nessa mata. Você viu alguma característica do calçado? Botas comuns. Parece que o agressor ficou esperando por aqui enquanto o casal estava na margem do rio. Agora, como se sabe, a mulher foi embora antes, não é? Pela quantidade de pegadas, só um tempo depois, Santo montou no cavalo. Sim, mas por que razão isso? Santo deve ter esperado para não serem vistos saindo juntos daqui. O agressor atirou não se sabe quantas vezes. O cavalo rodopiou e as marcas são nítidas. Então foi nesse Maravilha, local que maravilha. A Santo gente já, Não, já deu para Santo ver não aí. chegou aqui. Olha o Mauro aí. Isso foi imagem da Rede Globo, minha gente, aqui quero registrar, né? A gente vai lá, tá no YouTube, mas a gente são imagens para cobrir aqui essa entrevista do cara que fez as imagens, do protagonista nessa cena. Esse aí foi um perito criminal da novela Velho Chico, e eu fiz com o autor, se não me engano, é Cláudio Jaborandi. Então a gente foi escolhido, mandaram o texto, e eu bati em casa, a Sofia me ajudou, como sempre, ela é sempre uma parceira de primeira ordem, e eu fui com o texto decoradinho e com as intenções certas, e quando eu bati o texto no camarim improvisado com o ator, ele gostou, tá tudo ok, né? E aí tá. E na van, a gente indo para o local, mais uma batidinha de texto, que a gente chama bater texto, e a filmagem foi rápida, com o Carlos Araújo, que dirigiu a cena. Eu só não gostei de uma coisa, foram 3 tomadas ou 4, eles escolheram para mim a pior. Sabe por quê? Ninguém vê, mas tem uma mosca. Você lembra que eu fiz também, a abertura da novela comigo. Eu também fiz várias tomadas, não, com o Tarcísio foi de primeira, mas eu tinha feito outra tomada com o Chico, aquele Chico Dias, né? Chico Dias. Que eles não botaram também, que eu achei boa. Mas novela mas tem isso, assim, né? assim, né? Filme também, né? Eu me lembro que uma vez teve um filme aqui, 2 dedos dados e um copo de gelo. Eu era até secretário de Cultura. Estava secretário de Cultura. Aí me chamaram para fazer figuração. Eu me vesti de soldado lá, corria aqui, só com esse buchão, corria. E eu digo, homem, pelo menos vai passar uma... Que nada. Todo mundo, teatro cheio para ver a estreia do filme. O Daniel Filho foi o diretor. Aí chegava e dizia, rapaz, uma vergonha da pega. Disse, o nosso secretário esteve lá também. E, olhando o filme, cadê eu? Nada. Não passou nada do filme. É um figurante qualquer. E o povo, pior que o povo, eu dei entrevista, porque... E como eu era secretário, as câmaras vinham. Aí, como foi participar? Eu disse, não, muito bom. Zero. Tem dessa, então, né? quem fizer filme aqui, olha, não diga que fez. Ou se diga, não sabe se vai aparecer. Como eu nesse novo aí do Kaká, eu fiz uma cena lá, não sei se vai aparecer. Porque na edição, às vezes, eles cortam, né? Mas vamos outro vídeo aí pra gente. Eu acho que esse E tem mais vídeo ainda? Tem vídeo. Vamos outro vídeo. Da filologia linguística comparada das línguas neo-espanholas. Il prend mi dans ses bras, il me parle tout passe, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans lui faire quoi tu sais. Il entra en des mondes qui veulent pas revenir, dont je causé la cause. C'est toi pour moi. Silêncio! O que significa isso? Ai, perdão, professor. Maravilha, maravilha. E aí? A lição, essa coisa de explorar novos espaços, novos locais,
de apresentação que não seja um palco tradicional, o elizabetano, como a gente chama, que é o Teatro Deodoro, ou o Arena, que é o Sérgio Cardoso, né? Mas aí num espaço totalmente que é lá onde eu tenho a honra também de estar dirigindo, por deferência da secretária de Cultura, o MISA, né, que você me falou, eu topei de primeira ideia. Como é fazer num lugar que não é teatro? Né? É um desafio, né? É um desafio. E a gente fez muito isso, né? Quando o Maceió, só um parênteses, estava com todos os teatros fechados, o Deodoro, o Arena, o Lima Filho, não tinha mais lugar nenhum. Eu tenho uma lista de lugares que eu não lembro de cabeça. Fazia isso tudo, então a gente tem uma experiência nesse sentido. Mas, Paulo, essa surgiu assim, a gente ensaiando no MISA, naquele mesa enorme, a própria Sofia dirigindo disse, perguntaria o cenário, ela disse, esse aqui vai ser a nossa roda gigante, a nossa diversão. E aí, através daquela grande mesa e daquele espaço, girou em torno daquilo ali, entendeu? E assim a gente foi criando e ela foi fazendo já ali mesmo. Então foi ótimo, porque ali mesmo a gente foi fazendo a marcação, foi fazendo o espetáculo. Tem um ator maravilhoso que faz... O Roberto Montenegro, que faz a criada. A criada, maravilhoso. Exatamente. Denso. Denso, muito bom. E a menina, a Sarah Uli, também uma experiência enorme com ela. Uma jovem, 15 anos de idade e, sabe... aquela pessoa, você fala uma vez, olha, uma vez ela pega. Isso é uma maravilha, isso é uma coisa assim, uma dádiva, entendeu? Aí a peça fluiu, e a direção da Sofia eu gostei muito, e é uma das peças que eu quero voltar a ir no MISA, e é no MISA, porque lá funcionou. Lá funcionou. O pessoal que foi a última apresentação lotou, e não cabia mais ninguém, porque é pequenininho, né? É pequenininho, né? Mas é bom. Mas isso é que é bom, tem teatros no Rio também, por exemplo, eu assisti Cecil Thierry, num teatro assim de 50, 60 pessoas. Se usa muito isso. Né? E leva uma experiência viva, que isso, Antonin Artaud, ele plantou isso, né? Chamavam de Teatro da Crueldade, mas é uma invenção só esse nome. Ele queria a plateia como centro das coisas, que às vezes ao redor que tivessem os atores. E quem levou mais adiante foi Grotowski, reformando a questão cenográfica com a plateia até dentro disso aí. Então o teatro vai evoluindo, é a questão da proxêmica teatral. Quanto mais perto, mais sensação vai ter daquela obra. Quanto mais longe... Primeiro a gente teve o distanciamento brechtiano, né, que chegava perto também da plateia, mas com uma interrupção da cena. Abrupta. Exatamente. Né? Depois veio essas tendências que essas tendências que reformam a cena mundial, né, no caso. E que o espectador acaba meio que sendo partícipe. Né, sem precisar sair do seu lugar. Naquele lugar, ele está dentro da obra. É verdade, né? É verdade. Fausto do Goethe, a ceia, enorme mesa de madeira, e a plateia ali também fazendo parte da ceia, por exemplo, né? Então, o teatro, só o teatro tem isso, não é o cinema, nem a TV, só o teatro. Por isso que o teatro está sempre se renovando e ele nunca vai morrer por conta dele ele questionar ele próprio também, esteticamente, entende? Não ficar imitando sempre aquelas mesmas coisas. Eu me lembro de um espetáculo assim performático que você fez também. Quando, o teatro eu acho que estava fechado, mas a gente utilizou o teatro. As dependências do teatro. Le Maître, o presidente. O presidente. Ionesco. O absurdo como que eu fiz o narrador e era interessantíssimo. A gente usou você usou a estrutura. Né? Aí você fez uma montagem maravilhosa que de repente textos da Declaração de Direitos Humanos, né, os atores agarrados nas grades, dizendo eu fazendo a coisa de cuecas. Né, e fraque. O apresentador, e por último a gente esperava um presidente que nunca vinha, quando chegou um presidente sem cabeça. Que foi o Zé Paulo, poeta, Zé Paulo, que fez. Nosso querido poeta Zé Paulo. E a esposa dele foi a camareira do Teatro Deodoro, uma bem alta também, mais alta que o Zé Paulo. E a gente colocou... Chegando no Cadillac, né? Fizemos um Cadillac, não foi? Batedores chegando no negócio. E o Zé Paulo, me lembro que tinha um fraque que... Até aqui não aparecia a cabeça, ele via por aqui era o gol, né? Aí o presidente chegou, meu Deus, mas o presidente não tem cabeça, olha que coisa. Ele não precisa, Paulo, porque ele é genial. Foi maravilhoso. E a gente subia
Aquilo foi um movimento maravilhoso, não foi, Mauro? Subia para o Aiko Tavares, onde já emendava com um piano do Alex. Alex Vilas. Alex Vilas, maravilhoso. Piano do Alex. Faleceu. E o Ricardo Maia falando E Paulo Del. Paulo Del, poemas, né? Era. Exatamente. E tudo escuro, o cheiro de incenso, né? E a luz de velas tocando Liszt. Liszt. Um pianista difícil de tocar, né? E o Alex fazia isso maravilhosamente. Me lembro que ele suava, ficava com febre. Depois. Maravilhoso, né? Os dedos dele eram dedos de pianista mesmo. Né? Dedos de pianista. Maravilhoso essa sua viagem, que eu me sinto um pouco incluso. Desculpa até eu estar me intrometendo na sua história. É ótimo, isso faz parte. Mas que eu fico lembrando a memória afetiva assim, das nossas... É o pertencimento, né? Eu pertenço a esse mundo. Você é um grande ator. É um ator, mas não tem a dedicação, né, como eu tenho, mas não deixa de ser ator. Não vai nunca deixar de ser ator. Tem vários aí, né? Otávio Cabral, também, vários atores que são atores de vez em quando. De vez em quando, exatamente. Eu gostaria de ter sido ator assim o tempo todo. Bora aí, bora embora, rapaz. Agora você tá na é hora. jovem. Ainda está na hora, né? Ainda tá em Vamos tempo. embora. Tem aí o meu espetáculo, né? O Graciliano, que você foi ver. Fui ver. Outras coisas que a gente está vendo aí. Mas, Mauro, daqui para frente, a gente tem mais um vídeo também, parece. Eu acho que tem um último vídeo aí. Vamos ver o último vídeo. Tem outro vídeo, Arthur? Não sei se tem aí. Deixa eu ver com o Arthur aqui. Tem não? Não, então foram esses vídeos. Ah, certo. Então foram esses vídeos aí. Mas também lembrar que você participou de algumas outras obras de cinema, Mauro? Eu participei com o Pedro da Rocha, O Sol Encarnado e Desalmada e Atrevida. E com o Nuno, também 2 curtas, que Atirou para Matar, fiz o papel central, um delegado, e Os Desejos de Miriam, que foi da Ismélia e direção do Nuno. Eu tenho um ressentimento, parece que o cinema não gosta de mim. Se você procurar, você vai encontrar. Não, no caso do cinema, a gente nunca procura. É o cinema que procura a gente, né? Porque eles têm mais do que o teatro, um compromisso maior com o physique de rôle, o tipo físico ideal, né? Que está na cabeça do diretor. Né? Às vezes não é nada daquilo. Pode ser o melhor ator, mas ele olha... Desculpa. Aqui deu um engasgo agora. Engasgo. Água. Azeite, água, meu netinho. Azeite, senhora avó. Bom, e o Mauro daqui para frente? Quais são os planos? A gente está quase encerrando aqui o nosso... Estamos nos 5 minutos finais. Nesse papo aqui, eu falei até para você que Zé Lodaro, eu olhei ali e disse, essa peça... a primeira coisa com teatro que eu fui foi ator. Então, eu sou diretor, tudo bem, é maravilhoso ser diretor. E eu tenho vontade, Paulo, de voltar com o Zé Lodaro e A Lição. São dois trabalhos dirigidos por Ana Sofia, que ali, vivendo 35 anos, né? Mas, pô, é a minha diretora, cara. Ela sabe das minhas manhas e das minhas mazelas e das minhas repetições, que ela convive comigo, né, no teatro, muitas vezes contracenando, e é exatamente o que um ator precisa, é de desconstruir um pouco o seu trabalho de ator, senão você fica se repetindo e sem perceber se repete. E isso ela fez com o Zé Lodaro e também fez com A Lição. E são 2 peças boas, uma do Sávio e outra de Ionesco, pessoas de épocas diferentes, de escrita diferente, mas que tenham uma humanidade arraigada ali, que é uma coisa impressionante, né? São autores fabulosos, cada um no seu momento, no seu planeta, e eu não sei o que eu vou fazer o ano que vem, mas essas 2 aí que eu falei, eu tenho vontade de fazer, de repetir. Faço uma provocação. Pois não. Pense nos 7 Gatinhos e na Última Estação, por aí. Bom, porque Nelson Rodrigues, a gente fez aquele trabalho todinho lá e apresentou uma vez.
Os Sete Gatinhos? É. 4, Paulo? 4 foi. Foi. Chegou a 4? O meu irmão viu 3 vezes. Os Sete Gatinhos? Foi. Teve 4, eu nem me lembro, não. Foi porque ali era o seguinte, o Pedro Onofre abriu o teatro, foi. abriu o teatro e era sexta, sábado e domingo. É verdade. A gente pegou a quinta para um ensaio geral, mas eu considero como uma apresentação, entendeu? E a gente foi melhorando a cada dia. O meu irmão, Paulo César, viu as 3 vezes. A peça foi cada vez melhorando e era daí para continuar, porque aí ia melhorar mais ainda. No que vai continuar, para. Tem diretor que só bota no palco quando faz 5 ensaios gerais. Ensaio geral quer dizer com tudo. Aí depois do 5º, aí está pronta a peça. Mesmo assim vai estar com a plateia. Só vai estar pronta na 10ª apresentação. Essa é a arte do ator. É isso, Mauro. Mauro, olha, muito obrigado pela tua entrevista. Foi muito legal fazer esse passeio, né, para que o alagoano conheça mais um pouco de você, o homem, Mauro Braga, a pessoa, né, além do diretor que nós todos já admiramos. E fica aí para as suas últimas considerações. Bom, é uma alegria estar aqui conversando com você, uma pessoa de nossa vivência, não é? De estima, e contar um pouco. Eu fico até, quando eu vim para cá, eu digo, parece que eu vou entrar em cena, dá aquele friozinho, vou lá para a TV Assembleia. E deixar rolar o papo como rolou. Não sei se eu disse, como fala o Vivaldino, falei bem, falei catita, disse coisa feia ou coisa bonita. Eu lembro disso. Esse Vivaldino, o personagem que você fez lá no Rio com o Zé Renato. Zé Renato, quando estudava lá. E espero que daqui para frente essas leis que estão chegando, que fiquem, que perdurem, e que todos que sejam contemplados, que façam o melhor possível, porque é disso que nós queremos, que o povo gosta. Ver a arte do alagoano, a arte do cinema, a arte do teatro, da poesia, a arte da literatura, a arte viva, e a cultura está aí, muito viva. Então vamos aproveitar o máximo e dar o melhor de nós para que isso se perdure, se perpetue e cresça cada vez mais. Maravilha, maravilha. Bom, este foi Mauro Roberto Braga Neto Costa, o nosso querido Mauro Braga, completando 50 anos ininterruptos de trabalho no teatro, né? Vivendo de teatro, fazendo do seu ofício a sua vida, a sua profissão de fé. Bom, a gente convida vocês para verem as reexibições do programa, que sempre acontecem, e a gente fica por aqui com um beijo no coração de todos e até um próximo programa.